Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito, o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque podemos, desde já, aprender que o teu plano, os teus propósitos, os teus desígnios nunca mudaram. Ele sempre foi o mesmo, desde a eternidade. Desde o princípio, desde de todas as coisas. O Senhor continua sendo o mesmo. Mas ao olharmos para esse texto, Senhor, nós percebemos que já nós somos pessoas difíceis, de difícil compreensão. Muitas vezes a gente lê o texto, muitas vezes a gente ouve a tua voz, mas a gente quer fazer com ela aquilo que a gente quer. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor quer nos ensinar a respeito do que o Senhor é, a respeito dos teus propósitos, a respeito do que a tua Escritura fala e a respeito de como nós devemos nos se humilhar, Pai, nos quebrantar, ser humildes diante da tua voz, diante da tua revelação, através da tua Escritura. Por isso, ó Deus, eu te peço, fala aos nossos corações, Senhor, que a gente saia daqui cheios de Ti, que a gente aprenda com profundidade a Tua palavra e que a gente possa viver, ó Deus, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nos primeiros versículos 9 e 10, a gente vê o texto que diz assim: ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou que não divulgasse essas coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria esse ressuscitar dentre os mortos? Quando Jesus ordena que os discípulos eles não contem nada sobre a transfiguração até a sua ressurreição, ele insere os discípulos dentro de algo que os estudiosos chamam, e a gente tem visto ao longo de Marcos, que existem várias situações, que é o segredo messiânico. A expressão que descreve como ao longo do Evangelho de Marcos, Jesus frequentemente, ele cura uma pessoa e ele diz, não revele. Ele proíbe que as pessoas falem a respeito dele. Ele restringe os testemunhos, ainda que muitas vezes alguns deles desobedeçam. Mas aqui não. A gente vê de forma claramente, os discípulos, eles obedecem o que Jesus tinha orientado. E aí a gente vai ver que a tradição reformada nunca entendeu isso como uma estratégia humana de Jesus, mas como uma administração soberana de Deus, sobre a revelação da identidade de Cristo. Porque imagina só, se esses homens falassem tudo o que viram e tudo o que estava acontecendo diante de Jesus. Certamente, muitas coisas iriam acontecer, a qual o próprio Deus não tinha planejado. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, tinha tudo determinado no seu devido tempo. E ele sabia exatamente o propósito e o tempo que ele iria viver o seu ministério aqui na terra. Então, ele dá essas orientações para que as coisas fossem de acordo com a sua vontade. E o ponto é simples e profundo. Cristo não poderia ser reconhecido como Messias sem antes ser reconhecido como aquele Messias que sofre, aquele que morreu numa cruz, aquele que é o servo sofredor dos profetas que foram revelados antes dele mesmo vir. Se o povo recebesse apenas Cristo como glorioso, como aqueles homens viram no Monte da Transfiguração, eles poderiam interpretar como sendo, agora sim, nós entendemos a identidade de Jesus. Esse é o líder político que a gente tanto esperava. Ele é o reformador moral. Ou então esse é o líder extraordinário. Aquele que iria tirar de Roma o seu poder e agora iria instituir um governo teocrático.
E aí a gente vai perceber que esse não era o intuito do Evangelho do Senhor. Por isso que Jesus ele pede para que os homens eles guardem esse segredo, para que eles não digam o que aconteceu antes que Cristo que o Filho do Homem, né, o título que ele se dá, não venha ressuscitar dos mortos. Então, se eles fizessem isso, o povo poderia interpretar mais uma vez de um jeito equivocado, e o sentido do Evangelho se perderia. A glória é verdadeira, mas ela é incompleta sem a cruz. A identidade que Cristo ele é glorioso, que ele é o nosso Senhor, é correta, mas ela não se torna bem compreendida sem o sacrifício vicário que Cristo passa. Por isso, Jesus ordena o silêncio, não para esconder quem ele é, mas para impedir, mais uma vez, que as pessoas o interpretassem ele mal. A revelação precisa esperar a redenção de Cristo. Aqui entra duas naturezas de Cristo. No monte vemos sua natureza divina, brilhando, sem filtro. Onde os homens, o Pedro, Tiago e João que estavam ali, eles passam a ter temor, né? Passam a não entender muito bem o que estava acontecendo. E ao ordenar o silêncio, vemos sua natureza humana se submetendo à vontade do Pai, caminhando em direção à cruz, caminhando em direção ao Calvário. Ele é Deus revelado e também é o homem obediente. E nesse equilíbrio perfeito, o plano da salvação, ele continua caminhando. A revelação da divindade seria triunfal demais sem a revelação da humanidade que sofre. Se os homens soubessem e vissem a glória de Cristo, eles iriam só, como Pedro quis, armar uma tenda e estava muito bom. Mas era necessário que Jesus ele sofresse. Era necessário que Jesus passasse por aquilo que ele deveria e planejou passar e decidiu passar. Porque a gente também percebe que a humanidade de Cristo seria frágil demais sem a afirmação plena da sua glória. E esse é o mistério de Cristo. Esse é o mistério e a maravilha das duas naturezas de Cristo, que é total, ele é 100% homem, também 100% Deus. Não se diminui em nada, não é mais um ou mais outro. Ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. E como isso é maravilhoso. Porque como Deus, só ele poderia pagar o preço da cruz. E como homem, ele sabe exatamente aquilo que precisamos para a nossa redenção, para a nossa salvação. Ele sentiu e ele caminhou sobre esse chão, com as nossas dores, com o nosso sofrimento, no meio de incredulidade. Ele viveu de forma perfeita e de forma plena, cumprindo a lei e mostrando que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus, o Deus encarnado. O silêncio ordenado por Jesus guarda esse equilíbrio. O Cristo glorioso só pode ser compreendido plenamente como o Cristo crucificado. E aqui a gente entra no versículo 10. Os discípulos obedecem ao silêncio, mas carregam dúvidas. Eles discutiam entre si o que seria esse ressuscitado entre os mortos. Esse versículo é um relato, é um retrato da nossa alma humana. Porque você percebe aqui que eles obedecem como o texto diz. E então eles não rejeitam Jesus. Eles não duvidam daqueles momentos que eles tiveram ali no Monte da Transfiguração. Eles de fato viram Cristo glorioso. Eles não desprezam o que ouviram no monte. Deus dizendo que Jesus era o Filho amado e que deveriam ouvir a Ele. Eles não conseguem, mas o que eles não conseguem fazer é juntar esse quebra-cabeça. Eles não conseguem juntar as peças. Eles ainda não entendem de forma completa aquilo que Cristo e o ministério de Cristo. E aí a gente percebe que a fé, ela é real. Isso é algo desenvolvido pelo fruto do Espírito. É o que o Espírito Santo faz na vida do homem.
É uma confiança que caminha mesmo quando a compreensão ainda não está totalmente completa, mas ela ainda está sendo formada. A fé verdadeira, meus irmãos, não é aquela que entende tudo. Às vezes a gente tem essa percepção de agora eu tenho fé em Cristo e agora eu preciso saber todos os passos do Senhor. Preciso compreender tudo o que acontece. Mas isso não é a verdade. A fé é aquela que se apega a Cristo, mesmo quando ainda não compreende todas as coisas. Mesmo quando a nossa visão não consegue ver além do dia de hoje. Mesmo quando ainda no nosso coração ainda pode existir dúvidas, ela ainda assim está firmada em Cristo. Por isso a gente vê aqui que essa fé, ela não é um sinônimo, a fé desses discípulos não é um sinônimo de perfeição. Isso é maravilhoso, porque isso se parece com a gente. Ao olhar para a nossa vida, a gente olha de forma muito clara e a gente vê quantas vezes a gente questionou os desígnios de Deus com as coisas que acontecem. Esses dias nós tivemos momentos de sofrimento, notícias difíceis. A gente tem o momento que o pastor e Laís estão passando. A gente vê a família do Gutenberg e da Laís também estão vivendo dias difíceis. A gente vê uma colega do trabalho da Alana, também, da Alanda, que também perdeu o pai. E a gente se pergunta, e agora? Onde é que, muitas vezes a gente pode perguntar, quais são os propósitos de Deus com isso? Isso não significa que haja uma falta de fé, mas significa que nesse processo nós ainda podemos confiar em Cristo, se achegar ao Senhor e crer naquilo que Ele diz. E confiar, mesmo que a gente não entenda os seus propósitos e aquilo que Ele pretende com tudo isso. Às vezes a gente até fala, provavelmente ainda precisamos aprender algo com isso. Mas, meus irmãos, muitas vezes, ou então precisamos entender o que é que Deus quer com isso. Mas, às vezes, a gente não consegue chegar a essa conclusão dessa resposta. Quando eu estava pensando nessa passagem, sobre as dúvidas que os discípulos tiveram, eu pensei na perda que eu tive de uma tia minha. E até hoje, se a pessoa perguntar quais foram os propósitos de Deus para isso, às vezes, muitas vezes a gente vai dizer, não sei. Mas o que é que a gente confia? Naquilo que a palavra de Deus diz, que Deus sabe de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, que antes que caia, que o pensamento chegue à nossa mente, ele já conhecia, e nisso nós podemos ter fé. Não porque a gente vê, mas porque Ele diz. E se Ele diz, então é verdade. Nós podemos crer. Essa fé, ela não é perfeição, ela é perseverança. Não é uma clareza absoluta, mas é uma confiança que é sustentada não pelo nosso próprio conhecimento, não pela nossa própria força, mas pela graça que nos alcançou. Não é uma certeza teológica plena, onde a gente faz e escreve tudo perfeitamente, o que Deus quer dizer, mas é quando a gente se submete de forma humilde àquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra. Eles discutem aquilo que Deus disse, mas eles não abandonam a Cristo. Eles questionam, mas continuam seguindo o Senhor. Eles não entendem a ressurreição, mas não deixam de carregar a promessa que eles iriam compreender, ou então que eles poderiam falar, depois que o próprio Senhor, que revelou para eles, iria ressurgir dos mortos. E aqui nós podemos aprender que o cristão, muitas vezes, amadurece mais pela obediência incompleta do que pela compreensão total. Isso é muito verdade. Quando a gente sabe de todas as coisas, quando a gente muitas vezes tem o controle nas mãos, a gente muitas vezes esquece quem foi que fez tudo e proporcionou e possibilitou que tudo acontecesse. Mas quando a incerteza bate a nossa porta, quando a nossa mão já não consegue segurar todas as coisas da nossa vida, aí sim
a gente passa a querer buscar mais o Senhor para compreender por que a gente está vivendo isso. A gente passa a querer se submeter mais a Deus para poder ter o coração seguro e firme nas promessas do Senhor. A gente passa a orar mais ao Senhor, porque é nesse momento quando a gente não entende muito bem as coisas. É quando o Senhor, muitas vezes, ele se revela para nós, mostrando a sua suficiência e a plenitude que reside somente nele. Por isso, a fé cresce no meio da tensão entre o que Deus já revelou e o que ele ainda não explicou, aquilo que ainda não temos compreensão. E Cristo não rejeita os seus discípulos por esse questionamento. Ele os guarda, ele caminha com ele e ele os conduz até o momento onde ele iria ressurgir. Não é à toa que a gente sabe muito bem a história que foi revelada para nós. A gente vai ver que Cristo, depois que ele ressurge, ele vai ao encontro dos discípulos mais uma vez e se revela para eles, mostrando tudo aquilo que ele tinha dito. Não é à toa que a gente vai ver em 2 Pedro falando desse acontecimento, que ele tinha visto Cristo de forma gloriosa, que ele agora poderia anunciar isso para os outros. Quando olhamos para os discípulos nessa cena, não vemos homens abalados por falta de experiência espiritual. Eles tinham acabado de ter uma experiência maravilhosa. Mas o problema, e por isso o problema não era uma falta de revelação. Não era a falta de Cristo mostrar quem ele era, mas era uma falta de compreensão. Era uma falta de entender de forma profunda que nem sempre nós precisamos compreender todas as coisas que Deus faz, mas nós devemos confiar naquilo que ele diz, naquilo que ele é e nas suas verdades expostas hoje para nós na sua Escritura. Por isso que isso é muito parecido com a nossa caminhada. Nós não devemos viver à espera de um momento glorioso como foi da transfiguração. Nós não podemos depender de momentos extraordinários. Porque nós temos hoje, meus irmãos, algo muito mais sólido nas nossas mãos. Muito mais sólido, até mesmo do que o brilho que aqueles discípulos viram no rosto de Cristo, no monte. Nós temos a palavra escrita do Senhor. Nós temos a palavra revelada, que é suficiente, que é verdadeira, e que nos dá promessas que são claras, promessas que são firmes, promessas que são imutáveis. Mas muitas vezes nós nos sentimos como os discípulos. E aí a gente pode ver de forma muito clara que não é por falta de revelação, mas porque Deus prometeu, parece maior do que aquilo que conseguimos enxergar no momento. Por isso, o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem, mas em alguns trechos do caminho não vemos essa verdade na prática. Nós muitas vezes duvidamos dessa verdade. O Senhor diz que nos guarda e nos sustenta, mas nossa visão do sustento ainda é parcial, porque muitas vezes basta a conta do nossa semana não fechar que a gente já fica nervoso e se questionando se as coisas vão dar certo mesmo. Quando o Senhor promete que Ele vai completar na nossa vida a boa obra, muitas vezes nós olhamos para nós e só olhamos processos incompletos. Quando o Senhor afirma que Cristo venceu, mas ainda no dia a dia nós sentimos o peso da batalha, a dureza do nosso dia a dia. E aí a gente percebe que assim como os discípulos, nós possuímos promessas verdadeiras, mas a nossa percepção dessas promessas, na caminhada do dia a dia, em alguns momentos, elas ainda são turvas. Porque muitas vezes passa também no nosso coração aquilo que muitas vezes os discípulos passaram. Alguns momentos de incredulidade, alguns momentos de dúvida, alguns momentos de questionamentos. E a palavra é clara. Só que nós, que muitas vezes não somos claros, muitas vezes ainda queremos que as coisas sejam de acordo com a nossa própria vontade. Por isso, o chamado de Jesus aos discípulos é o mesmo chamado para nós.
não interpretem a palavra e aquilo que ele diz pelas circunstâncias. Interpretem aquilo que a gente vive pela palavra. Interpretem as circunstâncias pela palavra e pelas promessas reveladas por Deus. Porque a fé, ela não é formada quando tudo faz sentido e se encaixa na nossa mente. Mas é quando a palavra sustenta, mesmo quando ainda não vemos o cumprimento completo daquilo que o Senhor disse. Como isso é maravilhoso! Porque agora nós podemos caminhar nas situações difíceis da vida e podemos nos apegar, não em nós mesmos, mas confiar plenamente naquele que cumpre as suas promessas, que diz e acontece, no nosso Deus, o nosso Senhor, naquele que proporcionou coisas maravilhosas para nós e continua cuidando de nós. Mas é maravilhoso a gente olhar para esse texto e perceber que os discípulos, eles obedeceram a ordem de não falar do Senhor. Nós também somos chamados a obedecer, a andar confiando não no que vemos, mas naquilo que o Senhor já revelou. Isso é maravilhoso. Então, depois desse mandamento, depois disso que Jesus tinha ordenado para os seus discípulos, o momento para que eles pudessem ficar em silêncio, agora a caminhada é marcada pela tensão entre a revelação do Senhor e a incompreensão dos discípulos. Porque surge nos discípulos e no coração desses discípulos uma inquietação natural do coração, que eles acabam de ver Jesus transfigurado, Moisés e Elias presentes, e ouviram a voz do Pai, mas quando eles descem do monte, existe algo que não fecha na cabeça deles. Eles lembram do que os escribas ensinaram para eles. E aí a gente olha o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Então perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. E aí, aqui a gente vê que depois da transfiguração, a mente dos discípulos começa a se encher de perguntas. Eles sabem que viram algo absolutamente extraordinário, porque eles acabaram de ver Jesus e a sua glória. E aqui eles também viram aqueles homens que estavam com ele. Mas quando eles descem do monte, surge uma questão sincera: se Jesus é o Messias, então por que Elias não apareceu antes dele? Como diziam os escribas. E aí a gente vê que os escribas, eles ensinavam algo que era correto. Diferente de outros momentos que os escribas ensinavam coisas que não eram de acordo com a Escritura. Aqui eles estavam ensinando algo que era a profecia do Antigo Testamento, que a gente encontra em Malaquias, tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, que anunciavam que Deus enviaria Elias antes do dia do Senhor. Mas o problema não era a profecia que o profeta Malaquias trouxe, mas era a maneira como eles estavam interpretando essa profecia. Eles esperavam um Elias literal, um profeta que reviveria, que surgiria com sinais espetaculares antes da chegada do Messias, que aí nessa figura seria um Messias guerreiro. Os discípulos, influenciados por esse ensino, também pensavam assim. E agora eles ficam confusos, porque viram Elias no monte, mas Elias não veio para proclamar nada. Simplesmente Elias aparece ali, junto com Moisés e Jesus. E aí a pergunta ela é honesta, porque eles ficam confusos. Eu nem sequer ouvi a voz do Elias, Como é que ele veio proclamar alguma coisa, E isso revela algo comum entre os discípulos de todas as épocas. Porque nós temos as Escrituras nas mãos, mas muitas vezes nós carregamos expectativas erradas no coração. Por isso que, infelizmente,
nós vemos pessoas usar a Escritura de forma completamente equivocada. Pessoas que pegam textos fora de contextos e explicam como se isso fosse algo vindo da parte de Deus. Mas a revelação de Deus, ela não é de texto isolado, mas é toda a Escritura. Ela é inspirada por Deus para exortação, para repreensão, para o ensino, para que a gente possa aprender quais são as verdades de Deus. E é isso que nós encontramos na palavra de Deus revelada. É quando nós olhamos a Escritura, não somente de histórias isoladas, mas como toda a revelação de Deus para nós, que nos ensina, que nos orienta, que nos exorta, que se revela para nós, mostrando como nós devemos crer e como nós devemos viver. Então, aqui nesse texto, nós vamos perceber que Jesus, ele não nega a profecia, como a gente vê no versículo 12. Ele não corrige Malaquias, e ele não corrige a Escritura. Ele não critica a Escritura, mas ele diz assim, de fato, Elias veio primeiro. Ou seja, ele fala, de fato, a profecia está certa. E aí, agora, ele explica para aqueles homens o que é que quer dizer essa profecia de Malaquias. Dizendo que a vinda de Elias não era um ato como eles esperavam, né? Cinematográfico, né? De um homem do Antigo Testamento vindo e fazendo acontecer as coisas, né? Mas sim, era um ministério de restauração. E a gente vê que esse ministério ele acontece através da vida de João Batista, como foi confirmado, como a gente viu lá em Marcos, no capítulo 1, versículo de 2 a 4, e como a gente também pode ver em Mateus, no capítulo 17, mostrando que esse Elias que haveria de vir era João Batista, mostrando que ele seria o último profeta, preparando o caminho do Senhor. E aqui nós podemos ver algo que é maravilhoso, que as profecias, elas jamais falharam. Aquilo que os profetas do Senhor falaram se cumpriu, mas a nossa leitura e a nossa interpretação delas, aí sim pode falhar. Porque muitas vezes nós vemos que desde a época que Jesus viveu até hoje, as pessoas muitas vezes querem colocar aquilo que Deus disse de acordo com as suas próprias interpretações. E aí é onde existem muitos erros. Porque a gente pode fazer, infelizmente, o que a gente quiser. Por isso, a pergunta dos discípulos era, na raiz da questão por que Elias não veio como imaginávamos? Né? Por que Elias não veio como a gente ouviu, né? Como a gente imaginou? E a resposta de Jesus ele veio, mas vocês também não perceberam. Ele veio e cumpriu os seus desígnios. Ele veio e preparou o caminho. Por isso que a palavra de Deus ela se cumpriu. E agora, no final do texto, do versículo 12 e 13, diz assim: e como está escrito do Filho do Homem, que ele também deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado, mas eu lhe digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Jesus ele faz algo precioso nesse momento. Ele pega a maior expectativa messiânica, que é o dia de restauração, e amarra esse dia, que é o dia que ele iria ressurgir, e ele amarra com o seu sofrimento. Aqui Marcos para, no último versículo, dizendo assim, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Mas quando a gente olha também o texto de Mateus, a gente vai ver que ele completa dizendo, e vocês também farão com o Filho do Homem. Ou seja, a restauração passa pela cruz. Os discípulos, eles queriam também que a ressurreição acontecesse, mas que a glória acontecesse, mas que não precisasse dessa humilhação. Eles jamais iriam imaginar que o Messias prometido, aquele que iria trazer o reino de Deus e plantar o reino, precisasse passar pelo que ele queria passar, pelo sofrimento. Eles queriam o Messias que seria vitorioso, sem o Messias que fosse rejeitado. Eles queriam um Cristo que fosse aceito por todos, e não um Cristo que fosse rejeitado e morto.
Mas Jesus agora, ele ancora a sua identidade no que estava escrito. Quando a gente vê as profecias de Isaías 53, aquele que é o Messias, o servo sofredor. Quando a gente olha a teologia bíblica nesse texto, ela é belíssima. Porque Malaquias anuncia Elias, João Batista, ele cumpre. Isaías anuncia o servo. E aqui, Jesus, ele começa esse processo do cumprimento da profecia. E como a gente tem na revelação, Jesus cumpre. O Antigo Testamento inteiro, meus irmãos, ele aponta para o Messias que reina pelo caminho da entrega, pelo caminho do sofrimento. E isso é incrível, porque isso redefine toda a forma como a gente olha o Antigo Testamento. Nós passamos a olhar Cristo, nós passamos a perceber a revelação de Deus de forma maravilhosa, onde aponta para esse momento que está sendo cumprido na vida, através da vida de Jesus. Por isso, a transfiguração revela quem Ele é, e a descida do monte revela o que Ele fará. Marcos nos mostra que não existe Cristo glorioso sem o Cristo que irá sofrer e ser crucificado. Por isso, os discípulos muitas vezes, assim como os discípulos, muitas vezes nós conhecemos a Escritura, mas tropeçamos, porque ela não se cumpre muitas vezes da forma que imaginávamos. Quantas vezes a gente já ouviu, já viveu isso, talvez, na nossa caminhada cristã? Muitas vezes a gente comete muitos erros no início da caminhada. Às vezes a gente tem uma dimensão da caminhada com Cristo de uma forma totalmente equivocada, achando que nós não vamos passar por alguns sofrimentos, ou então que a gente não vai viver, às vezes, as durezas dessa vida. Mas quando a gente se depara com a realidade da vida, que muitas vezes é dura, que muitas vezes não é como a gente imaginava, e muitas vezes os propósitos de Deus na nossa caminhada não são muito bem como a gente talvez tinha imaginado, tinha planejado. Às vezes a gente pode cair no erro e achar que a gente pode se frustrar diante dos propósitos de Deus. Mas quando a gente olha nosso Deus, o nosso Senhor, como Ele é, nós podemos olhar, de fato, que os propósitos e os planos de Deus, eles são muito melhores do que os nossos. E podemos confiar. Por isso, meus irmãos, quando a gente olha aqui, mais uma vez, eles tinham uma profecia verdadeira, mas eles criaram uma expectativa equivocada. E nós também podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso quando esperamos que Deus ele responda rápido os nossos questionamentos. Só que Ele responde no tempo dele, da forma que Ele quer, como Ele quer responder para nós. Muitas vezes nós esperamos que o caminho seja simples, mas Ele muitas vezes nos faz amadurecer quando nós passamos provações e situações difíceis. Nós esperamos ter uma restauração instantânea. Nós queremos que a nossa vida seja transformada da água para o vinho, de um dia para a noite. Mas Ele muitas vezes trabalha no nosso coração, aos poucos, antes de mudar as circunstâncias que a gente vê. Por isso, a fé madura não é algo que a gente faz pela nossa própria força, mas uma fé madura, ela é quando Deus constrói. É quando Deus ele fortifica a nossa fé. É quando Deus alimenta a nossa fé. E quando nós buscamos a Ele, confiando plenamente, não nas nossas experiências, não nas nossas forças, mas naquilo que está sendo revelado pela própria palavra de Deus. Mesmo quando a gente não vê claramente o cumprimento, mesmo quando a gente não vê claramente as coisas acontecendo, a gente continua crendo, porque Ele disse. E se Ele disse, então é verdade. Assim como Jesus chamou os discípulos a confiar nas Escrituras, acima das suas expectativas, Ele nos chama hoje também a caminhar crendo que a palavra de Deus, ela nunca falha, que as promessas, elas se cumprem no tempo e na forma que Deus determina. O caminho da glória ainda passa pela cruz e pelo sofrimento.
A obediência vem antes da compreensão plena. Não precisamos enxergar tudo para crer, mas nós precisamos crer no que ele já disse. Ele falou abundantemente, meus irmãos, na palavra de Deus que nós temos na nossa mão. Muitas vezes a gente fica, o Senhor não fala comigo. Cadê a voz do Senhor? Abra a palavra, meu irmão. Ele continua falando ao nosso coração. E como isso é maravilhoso. Pensando sobre isso, me veio à mente, quando eu estava estudando, uma figura que é algo que eu costumo brincar com o Tom desde que ele fica em pé. É algo que muitas vezes eu consigo enxergar, eu consigo aprender a confiar em Deus. E eu pensei a pensar nessa brincadeira que eu faço com o Tom. Quando eu vou dar banho nele, normalmente eu coloco ele em cima da pia da cozinha, e aí eu tiro a roupa dele toda, e aí eu me afasto um pouquinho e digo assim: vem, Tom, pula! Pula, e me afasto mesmo para que ele venha. E aí é muito engraçado, meus irmãos, porque muitas vezes ele fica assim, e aí ele às vezes quer se abaixar, e ele só cai assim, às vezes mas é impressionante que não teve uma vez que ele não simplesmente caiu. E aí a gente percebe a simplicidade da confiança de um bebê, de uma criança. Ele não confia na sua força das suas pernas. Ele nem sequer tem noção de que se ele cair, ele vai ter problemas talvez sérios. Mas ele confia que quem está chamando ele é o pai dele. E sabe que ele vai segurar ele. Sabe que ele não vai cair. Sabe que eu vou agarrar ele e eu jamais não vou deixar ele cair naquele momento. Certamente, em outros momentos, eu deixo ele andar e ele vai cair, eu deixo ele cair. Para que ele depois levante e ele ande. Mas nesse momento, eu sei que ele não pode cair, porque ele vai ter problemas sérios. Assim é com a gente. Deus, ele é o nosso Pai que cuida de nós. Confie nele. Se entregue a ele. Se jogue nele. Ele certamente sabe o que fazer com a gente. Ele cuida da gente. Por isso, ao olhar esse texto, eu queria que a gente pudesse entender que nós vimos o silêncio necessário. Porque Jesus desce do monte e ordena que os seus discípulos guardem para si o que viram, até que a ressurreição aconteça. Porque ali havia um mistério ainda incompleto. A glória mostrada no monte só podia ser compreendida à luz da cruz. E a fé dos discípulos precisava aprender a seguir a Jesus, não pelas visões extraordinárias, mas pela confiança humilde na palavra que ele fala. Depois vimos o entendimento necessário. A resposta sobre Elias, Jesus mostra que todas as escrituras já apontavam para ele. Não apenas para o Messias glorioso, mas para o Messias rejeitado, que cumpre todo o plano de Deus através do sofrimento. A restauração prometida por Malaquias já tinha começado com João Batista, que cumpriu aquilo que a promessa disse. E agora a restauração plena chegaria por esse caminho que o nosso Senhor servo está trilhando, que é o caminho da cruz. Por isso, Marcos nos leva a contemplar isso e que define toda a nossa vida cristã. O mesmo Cristo que resplandece no monte é o Cristo que desce para morrer pelos nossos pecados. E agora nós podemos nos preparar para algo maravilhoso que nós vamos ter. E aí eu já convido o pastor para poder vir aqui à frente. Porque à mesa do Senhor, nós estamos diante do pão e do cálice. E nós lembramos que a glória vista no monte só se torna caminho de salvação por causa da cruz. O Filho amado do Pai desceu, assumiu nossa carne, sofreu, foi rejeitado e morreu, como estava escrito nas Escrituras. E a ressurreição que Jesus antecipou aos discípulos é o selo de que todo esse caminho foi cumprido perfeitamente na vida de Cristo.
E a ceia nos faz olhar para o mesmo Jesus que apareceu ali no monte. Olhar para Jesus também, que entregou seu corpo por nós. E que também tomou o cálice e disse que esse era o sangue da nova aliança. E como isso é precioso. E aí eu convido o pastor para poder conduzir o restante do momento.